Está bem. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada por estarem aqui hoje conosco nesta audição pública sobre o setor da segurança privada e sobre os problemas. Nós já temos tido a ocasião de falar um pouco. Eu tenho tido a ocasião de falar com várias entidades representativas do setor, assim como o José Soeiro e a Isabel Pires, que se juntará a nós muito em breve. O plenário ainda está a decorrer, mas está mesmo a terminar e ela vai descer assim que terminar, mas eu de qualquer das formas começo por dar as boas-vindas, por agradecer a presença e por agradecer principalmente porque nos permite, esta discussão vai nos permitir perceber melhor aquilo que o Bloco de Esquerda pode fazer e de que forma é que pode contribuir para melhorar os problemas do setor. Eu, se calhar, não vou olhar na direção certa, porque já não estou certa de todos os nomes, mas agradeço a presença do Rogério Alves, da Associação das Empresas de Segurança, do Luís Branco, ex-vigilante, Rui Brito da Silva, da Associação Socioprofissional de Segurança Privada, Luís Miguel Pereira Fernandes, do Observatório de Segurança Privada, do Rui Tomé, do STAD, Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza Domésticas e Atividades Diversas. Eu sou Sandra Cunha, sou deputada da primeira comissão e por isso muitas vezes quando pedem audiências é comigo que falam, uma vez que eu tenho a pasta da administração interna e a segurança privada está na alçada e portanto está na alçada da administração interna. Acontece que nós também percebemos que muitos dos problemas do setor têm a ver com questões ligadas ao trabalho e com questões de regulação do trabalho, portanto naquilo que tem a ver com os contratos, com a contratação pública, como aquilo tem a ver diretamente com as condições de trabalho dos trabalhadores do setor e, portanto, temos também o deputado José Soeiro, que é deputado da Comissão de Trabalho, portanto, a área de trabalho, e a Isabel Pires, que, como disse, se juntará a nós em breve. Nós já temos ideia, portanto, e não é aqui um terreno completamente virgem para nós, e aquilo que são os problemas do setor da segurança privada, especialmente aquilo que respeita à desregulação do setor, e sabemos que é um setor que movimenta muito dinheiro, que movimenta cerca de 600 milhões de euros por ano, que emprega mais de 37 mil trabalhadores e, portanto, é um setor importante da economia portuguesa. Temos consciência dos problemas, nomeadamente, isto depois será evidentemente mais... e é sobre estas coisas também que vos queremos ouvir e até ganhar argumentos e perceber exatamente como podemos contribuir para a resolução destes problemas, tudo aquilo que tem a ver com o dumping, tudo aquilo que tem a ver com os problemas da contratação pública. Sabemos que o Estado tem uma grande responsabilidade aí. Os contratos via bancos de horas, enfim, os pagamentos e os contratos e os preços feitos abaixo do custo mínimo, também a questão da transferência de trabalhadores das empresas Santos para as empresas ganhadoras, que levanta vários problemas e neste momento estamos com esta situação precisamente com a ProSeguros, se não estou em erro, na Auto Europa, que perdeu o contrato e, portanto, estes trabalhadores estão todos precisamente agora nesta situação e, portanto, se vos pudéssemos também ouvir sobre isso e sobre tudo aquilo que queiram falar, evidentemente, seria muito bom para nós. E depois temos, para além de todas estas questões mais da área do trabalho, temos aquelas outras questões que também são um grande problema do setor e que têm a ver com aquilo que é muitas vezes noticiado nos órgãos da comunicação social, as violências, enfim, as empresas de segurança privada que são todas colocadas no mesmo saco naquilo que respeita às suspeitas de fraude fiscal, de tráfico de estupefacientes, de imigração ilegal, de associação criminosa, etc, etc, todas aquelas coisas que nós ouvimos nos órgãos de comunicação social. Nós sabemos bem que estas coisas estão relacionadas e que estes problemas também são potenciados
enfim, é uma porta, a desregulação do setor é uma porta aberta também para este tipo de problemas e, portanto, de que forma é que nós podemos ultrapassá-los e de que forma é que podemos arranjar forma de os enfrentar e de os conseguir ultrapassar, também é sobre isso que vos gostaríamos de ouvir. Eu só queria dizer mais uma coisinha muito rápida, são cerca de 2 minutos, até porque não há muito mais para dizer, e que tem a ver com as últimas propostas do Governo para, precisamente para o setor da segurança privada. Nós sabemos que enfim, mexer no setor da segurança privada é uma promessa do Governo que já data de há muito tempo, mas agora deste Governo, pelo menos há 2 anos que já estamos a ouvir falar disto e até agora nada se concretiza realmente. Daquilo que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem conhecimento, as propostas que estariam a ser pensadas e ainda sem nada realmente de concreto em cima da mesa, mas aquilo que estaria a ser pensado tem mais a ver precisamente com a resposta a estas questões últimas que eu falei, que têm a ver com estes problemas da violência, enfim, etc., e destas empresas fantasmas que se infiltram no setor, do que propriamente com as questões laborais. De qualquer das formas, o Governo falou na criação de uma plataforma para registro e publicação dos contratos, da diferenciação entre aquilo que é a segurança privada, a vigilância e a portaria, e também da introdução de regras para a suspensão da atividade de vigilância de empresas ou de trabalhadores, de empresas incumpridoras ou de trabalhadores que tivessem também algum tipo de processo criminal ou outro. De qualquer das maneiras, consideramos que as propostas que o Governo tem falado assim por alto não respondem efetivamente àquilo que são os problemas do setor e por isso é que também decidimos fazer esta audição para, em conjunto, conseguirmos definir exatamente aquilo que é possível fazermos e avançarmos neste campo. Eu não sei se agora passo a palavra. Pronto, se calhar vamos alternando então e não sei bem, já perdi o meu papel, que tinha aqui a minha lista, está aqui. Não sei se está por ordem correta, se isto tinha sido visto. Sim, Sim. Se calhar podemos começar com o Observatório da Segurança Privada? E vamos todos tendo tempo e oportunidade para falar. Luís Miguel Pereira Fernandes. Então, boa tarde, Luís Miguel Fernandes, em nome do Observatório da Segurança Privada. Relativamente ao setor, o Observatório foi criado precisamente como resultado do diálogo social entre as partes na contratação coletiva, que ao longo do tempo têm identificado a dificuldade que tem sido melhorar, corrigir, aferir de forma sustentada o setor da segurança privada e, como tal, reuniram-se esforços e foi consolidado em letra de contrato coletivo de trabalho, na última revisão, o Observatório da Segurança Privada. O Observatório tem estado a desenvolver um trabalho de esclarecimento junto dos grupos parlamentares, de procura de influência positiva na revisão da lei que, efetivamente, como foi aqui referido, não sabemos quando irá ocorrer, sabemos que está em trabalho, está em processo. Temos um conjunto de problemas identificados, nomeadamente o trabalho não declarado, as questões relativas à segurança, dita segurança da noite. Há um conjunto de afetações no quadro da atividade que nos preocupam e nesse conjunto temos trazido contributos a esta Casa, estamos a promover mais esclarecimentos junto da sociedade civil
e, portanto, o quadro do Observatório não se vai, infelizmente para nós, esgotar rapidamente. Aquilo que nos preocupa relativamente à revisão da Lei da Segurança Privada, nomeadamente, tem a ver com, como já foi aqui referido, as sucessões de prestadores de serviço, as transmissões de estabelecimento, em que os casos dos trabalhadores que são deixados cair pela malha, em que, portanto, apesar da recente revisão da Lei da Transmissão de Estabelecimento, não nos parece que tenha ficado claro, e não ficou certamente para os operadores e não ficou certamente para todos os agentes, e portanto isto tem-nos criado muitas dificuldades. Cria-nos o caso das empresas incumpridoras. Nós temos, e repito aqui para que fique claro, nós, enquanto o Observatório, representamos um conjunto que é sindicatos e associações empresariais. E, portanto, eu estou aqui na qualidade de coordenador do Observatório, que é um cargo itinerante, e, portanto, não vou fazer uso da minha qualidade de sindicalista, porque eu sou efetivamente sindicalista. Mas a nossa preocupação aqui tem sido a má prática de um conjunto de empresas que tem crescido à sombra desta atividade, cuja faturação tem crescido de uma forma astronómica, com práticas de dumping, de trabalho não declarado, de situações da maior irregularidade, e cujo alcance da ação inspectiva não tem sido suficientemente eficaz, no sentido em que as práticas vão se repetindo, os autos, nós sabemos que com alguma regularidade são colocados alguns autos e alguns processos. O quadro Contorno Nacional promove de alguma maneira também que o crime se perpetue, porque não é suficientemente eficaz, porque não é suficientemente dissuasor e porque é mais barato pagar as coimas e continuar alegremente na ilegalidade. Com isto estamos a afetar pessoas, estamos a afetar o Estado na fuga ao fisco, estamos a afetar o Estado na fuga às contribuições para a Segurança Social, estamos a afetar as famílias e a economia, e estamos a permitir que um conjunto de atividades neocriminais se vão desenvolvendo, porque, e isto vem referido, como já foi aqui também referido pela deputada, o último relatório anual de segurança privada, aliás, o RASI, se eu não estou enganado, refere na página 75 e 77, o último, que efetivamente este setor, pela particularidade que tem, está portanto, ferido por este conjunto de atividades que são muito apetecíveis para áreas do crime, e portanto nós temos que manter um olhar muito atento neste quadro da revisão da Lei da Segurança Privada. Saudamos o caso do endurecimento das restrições dos dirigentes e gerentes e, portanto, cargos de responsabilidade no conjunto das empresas que venham a ser prevaricadoras no caso desta revisão, mas entendemos, por exemplo, que o caso não fica resolvida a questão que diz respeito aos trabalhadores e às empresas, por exemplo, no caso da responsabilidade solidária. Tanto os membros dos sindicatos como os membros das associações empresariais que representam o Observatório são unânimes em considerar que a responsabilidade solidária do adquirente dos serviços de segurança privada deveria vir consagrada em letra de lei e devia ser clarinho relativamente às responsabilidades do mesmo, no que diz respeito aos créditos, no que diz respeito às contraordenações, e, portanto, tem sido esse também o papel do Observatório em esclarecer tanto a sociedade civil como o Governo, tanto os grupos parlamentares, relativamente a essa questão. Porque, efetivamente, nós não podemos continuar a assistir e, infelizmente, a verdade é mesmo esta, o Estado é o maior contratante da segurança privada e o Estado, no fundo, é o maior prevaricador nesta questão, porque o Estado está constantemente a adjudicar serviços e concursos públicos abaixo do preço de referência. Ou seja, não é o preço comercial, estamos a falar de um custo, não é um custo imaginário, é um custo que é calculado, que é um custo que é baseado no salário, que é claro, que é transparente, nos encargos sociais,
nos custos da formação dos trabalhadores e, portanto, são custos que são transversais à atividade e que são absolutamente transparentes. E, portanto, abaixo desse preço, qualquer custo abaixo desse é um custo artificial. E nós poderíamos falar aqui, de empresas que poderiam praticar algum tipo de manobra estratégica de alcance de mercado, que seria perfeitamente aceitável, mas não, o que nós estamos a falar é de um conjunto de práticas sustentadas ao longo do tempo, de empresas que concorrem, não cumprindo com as prerrogativas de pagamento de salários, de trabalho suplementar, de trabalho noturno, e como tal, dentro deste grande chapéu, surge aqui o crescimento destas empresas, os resultados astronómicos que estas empresas alcançam. Eu sei quem não ganha com isto, é o Estado, de uma forma assustadora, e os trabalhadores, que não são adequadamente ressarcidos, e inclusive o emprego e o subemprego que isto gera. Isto gera desemprego no sentido em que, quando deveriam estar, imaginemos, na posição normal de 4,60 homens por operação, estas empresas conseguem pôr 2 ponto qualquer coisa. Significa que há 2 postos de trabalho que não estão a ser ocupados. E, portanto, estamos a promover também o desemprego, ou o subemprego, ou as más condições. E, portanto, existe aqui uma panóplia muito vasta de situações em que a intervenção de todos nós é requerida, e nós, enquanto observatório, estamos aqui para receber e para dar contributos. Muito obrigado. Agora vou terminar aqui pela minha parte. Ok, muitíssimo obrigado. Eu tinha-me esquecido de dizer no início, mas somos muitos e, portanto, temos que, de facto, colocar aqui alguns limites ao tempo, portanto vamos apelar à vossa capacidade de síntese e propunhamos que fossem intervenções de cerca de 10 minutos, até porque temos aqui muitas pessoas para falar, e eu se calhar passava já a palavra ao Rui Tomé, do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços, e depois continuamos. Obrigada. Obrigado. Começo por agradecer ao Bloco de Esquerda, portanto, o convite feito ao Estado por mais esta iniciativa, de forma a também podemos contribuir com soluções para o estado em que o setor se encontra. Resumidamente, vou tentar sintetizar, portanto, em 10 minutos. De facto, há aqui uma série de matérias que são importantes realçar, mas eu vou tentar sintetizar. O Estado rege por 2 pilares, que é a Lei Quadro, que é a Lei 34 de 2013, da Segurança Privada, e também o cumprimento do Contrato Coletivo de Trabalho. Em relação ao setor, o setor da Segurança Privada nunca foi um setor fácil, portanto, sempre teve problemas de incumprimento na janela das empresas, mas houve um agravamento nos últimos anos por 2 razões. A última revisão que houve no contrato de coletivo de trabalho, desde 2011 que não havia revisão de contrato. Essa revisão foi feita em outubro de 2017. Portanto, ao longo destes 6 anos, houve aqui, portanto, um piorar no setor pelo incumprimento por parte da maior parte das empresas. As más práticas foram-se sucedendo, aumentou essas más práticas já existentes no setor, portanto, isto teve um agravamento substancial e que afetou, portanto, gravemente os trabalhadores. Por outro lado, também vivemos um período, portanto, de políticas de austeridade impostas pela Troika durante o governo do Passos Coelho e que, de facto, veio agravar ainda mais as condições no setor. E estamos a falar no agravamento das más práticas. Como disse aqui o Luís, o Estado tem uma responsabilidade acrescida. O Estado representa mais de 50% dos clientes das empresas de segurança privada. E o que é que aconteceu nestes últimos anos? O dumping social aumentou no setor. Porquê? Porque o Estado passou a contratar os serviços pelo preço mais baixo.
E isto incentivou mais ainda as empresas que já tinham essa prática, mas houve um alargamento. Quando o próprio Estado, que é o grande responsável, ele próprio incentiva estas práticas, obviamente que as empresas olham para o Estado e dizem, então, se o próprio Estado, portanto, ele próprio faz estas más práticas, eu estou mais à vontade para o fazer. E, de facto, ao longo destes anos, isto aumentou. E chegou a um ponto que se torna insustentável, quer para as empresas que são prejudicadas, porque para competir com os preços, e nós estamos a falar de um preço de referência através da tabela de custos mínimos, que é uma recomendação da ACT, e tem um preço à volta dos 6.000 euros por uma portaria de 24 horas, todos os dias do ano, com cerca de 4 qualquer coisa trabalhadores por uma portaria. E estamos a falar no valor da volta dos 6.000 euros. Quando o Estado, ele próprio, vai a concurso com preços à volta dos 3.500, 4.000 euros, alguma coisa fica por pagar. E quem sofre? Os trabalhadores primeiro, porque fazem 12 horas, não recebem trabalho extraordinário, não recebem médias horas noturnas e são obrigados quase a trabalhar 12, 13, 14 horas, como nós temos conhecimento. Por outro lado, as empresas, de forma também a concorrerem, acabam também por sujeitar estas más práticas. Portanto, temos aqui uma bola de neve que não há como parar. E é aqui que nós dizemos que temos que fazer um combate. Deixa-me só. Então peço desculpa. De facto, temos que fazer um combate ao dumping no setor. E o Observatório foi criado também com esse intuito, de facto, de podermos combater essas más práticas. Como é que nós podemos atuar? A ACT tem um papel importantíssimo na fiscalização no setor. Quando a ACT deverá atuar, nós temos informação que a ACT tem poucos recursos, tem poucos meios. Há uma forma de atuar. Em vez de dispersar a ACT pelos locais de trabalho, pelas portarias, há que concentrar. Então, porquê que as empresas, e esta sugestão já foi dada várias vezes à ACT, até ao Inspetor-Geral, porquê que a ACT não concentra os meios e vai atuar à sede das empresas? Está lá tudo. Portanto, economiza recursos e vai atuar onde o problema está focado, portanto, na sede das empresas. Por outro lado, é importante também que exista aqui, nesta fiscalização, não só por parte da ACT, mas também a PSP, deve estar envolvida, e também as finanças. Portanto, atuarem de uma forma conjunta na sede das empresas, certamente esta resolução deste problema, eu não digo que ele ficava eliminado, porque nunca ficará eliminado, mas ajudava bastante a resolver o problema. Para terminar, rapidamente, sobre a Lei Quadro, a Lei 34 de 2013, rapidamente também. Houve uma grande alteração, ou melhor, a alteração profunda da Lei de Segurança Privada ocorreu em 2013. Recentemente, portanto, foi apresentada pelo MAI uma proposta de alteração à lei. Entre várias alterações que foram introduzidas, o Estado tem a seguinte posição, e nós já fizemos-lo chegar. Primeiro, separação dos estabelecimentos de diversão noturna em relação à indústria. Portanto, quando digo indústria, são as empresas que estão devidamente estruturadas, portanto, estamos a falar de serviços, de bens e pessoas. Portanto, e esta separação tem que ser feita. Porquê? Estas empresas, os empresários destas empresas, nós sabemos que o passado, o historial destes empresários não é o mais abonatório. E estamos a falar de empresas que atuam à noite, em que a atuação destas empresas no estabelecimento noturna, nós estamos a falar aqui numa responsabilidade também do Estado, que é a segurança terá que ser feita pelo Estado. O Estado tem que assegurar a segurança do cidadão. Por outro lado, a realidade entre estes dois setores são profundas.
À noite estamos a falar de droga, estamos a falar de crime, portanto, e estamos a falar da segurança dos cidadãos, portanto, e aqui o Estado tem essa responsabilidade. Portanto, no nosso entendimento, deverá haver aqui uma separação entre a direção noturna e a indústria. Por último, também o Estado entende que nesta alteração que está a decorrer da Lei de Segurança Privada deverá ser introduzida também a responsabilidade solidária do cliente. Porquê? Quando um cliente contrata uma empresa de segurança privada e essa adjudicação é feita por 3.000, 4.000 ou 5.000 euros, aqui alguma coisa está por pagar. É o Estado que é prejudicado, porque as contribuições e as obrigações para o Estado não são feitas. E, por outro lado, são os trabalhadores que também sofrem na pele. E as empresas também. Portanto, há aqui um conjunto de autores no setor que são todos prejudicados. Portanto, aqui entendemos que deverá ser introduzida a responsabilidade solidária e o cliente que contrata uma empresa por 3.500 euros ou 4.000 euros, ele tem que saber que vai ser responsável se aquela empresa não cumprir com as suas obrigações. E quando vou contratar uma empresa, tenho que ter essa consciência. E aqui deve ser introduzida, na Lei da Segurança Privada, a responsabilidade solidária. São algumas das matérias que o Estado entende que deverão ser introduzidas. Há outras matérias, mas também, como também o tempo também é curto, certamente numa próxima intervenção irei abordar outras questões que são importantes. Muito obrigado. Estão a cumprir os tempos escrupulosamente, o que muito agradecemos. E passamos então agora ao Rogério Alves, da Associação de Empresas de Segurança. Boa tarde, obrigado pelo convite ao Bloco de Esquerda, senhoras deputadas, senhor deputado, minha senhora, neste caso, não, minhas senhoras e meus senhores. Depois das intervenções, quer de ambos os senhores sindicalistas, embora o Luís Miguel em representação do Observatório, há a primeira nota que nós estamos de acordo na generalidade das questões. Eu vou dizer aquilo, e também seguramente em 10 minutos ou menos, que são as nossas preocupações. Ponto número 1. A Associação tem um perfil de empresas que não são muitas empresas. Como sabem, nós teremos neste momento cerca de 90 e tal entidades autorizadas ao exercício da segurança privada e nós representaremos 10% dessas entidades em termos de número, mas representamos seguramente a maioria do setor. Não temos, poderíamos ter, mas não temos, nenhuma das empresas que exerce a atividade de segurança privada, abreviadamente dizendo, à noite. Não temos nenhuma dessas empresas como nossa associada. Já voltarei ao tema, mas gostaria de deixar claro o perfil da nossa associação. O perfil da nossa associação, neste momento, é aquele que acabo de vos descrever. Neste momento temos algumas preocupações mais genéricas e preocupações mais específicas. Vou começar pelas preocupações mais genéricas. A preocupação mais genérica é saber como é que o atual governo, o atual poder político, avalia o setor da segurança privada. Gosta dele ou não gosta dele? É uma coisa para ser bem tratada, para ser estimulada, para ser protegida, ou é uma coisa desagregada, desmontada, desertificada e, no limite, destruída? Temos visto sinais mais neste sentido do que no primeiro sentido. Isto porque, vamos lá ver, a segurança privada, na nossa ótica, na ótica da associação e na minha ótica pessoal, enquanto presidente da associação que não está ligado à segurança privada, eu, pessoalmente, não estou ligado à segurança privada, excepto pelo facto de presidir a associação, é que a segurança privada é uma coisa boa e tem, ao longo dos anos, desenvolvido a sua atividade de uma forma muito positiva e, assim, reconhecida pela generalidade dos cidadãos. Com exceção destes episódios que acontecem por vezes e que perturbam, mancham, causam alguma nódoa nesta reputação, mas que não são nem de perto, nem de longe, representativos da atividade da segurança privada. Portanto, era preciso, hoje a nossa preocupação é saber o que é que se pretende fazer. Pretende-se desvalorizar o setor, pretende-se desagregar o setor, dividi-lo, e estou a falar de coisas práticas. Estou a falar da previsão de uma espécie de seguranças privados, seguranças, não é privados, seguranças, porque até são públicos, nos quadros do Estado. Estou a pensar na separação que se pretende fazer num projeto recente do Partido Comunista relativamente a determinados setores da segurança privada. Estou a pensar no implemento da autoproteção que o projeto do Governo parece apontar para lá.
o implemento da autoproteção, que significa a diminuição da atividade da segurança privada e a desregulação ao nível da grande abóboda legislativa, que é a Lei da Segurança Privada em vigor, relativamente a alguns setores que têm sido da segurança privada. Portanto, isto para nós preocupa-nos. Mas preocupa-nos também o desaparecimento do projeto de lei do Governo. Isto para nós. O projeto desapareceu. Portanto, neste momento, nós não sabemos onde está o projeto. De acordo com as informações que recentemente nos foram dadas por alguns deputados, ainda não terá chegado à Assembleia da República. É boa altura hoje para sabermos, para confirmar essa ideia. Mas no Governo também ninguém o encontra. Portanto, ter-se-á eventualmente extraviado num qualquer triângulo das Bermudas. E isso preocupa-nos. Nós não sabemos do projeto. Quer dizer, havia uma obrigação, entre aspas, de reavaliar a Lei de Segurança Privada em 3 anos. Ou seja, em 2016. Avaliar poderia ser só dizer está tudo bem. E, portanto, estava cumprido o dever. A verdade é que não se entendeu assim, tanto que se empreendeu um longo trabalho para alterar o diploma. Nesse trabalho participaram muitas entidades, nomeadamente aqui presentes, e nós também. Mas participámos entregando projetos de diploma, artigos redigidos. Portanto, não foi com ideias programáticas, ideias base, ideias-chave, não. Com textos de artigos que visavam substituir outros artigos. E, subitamente, o projeto desapareceu. E nós gostaríamos de saber onde ele anda e qual é a sua versão e vertente final. Pronto. Em terceiro lugar, gostaria de dizer que outros problemas graves é a relação com a concorrência. Já foi aqui dito pelos meus ilustres amigos que me antecederam que existe uma recomendação da ACT que estabelece um valor mínimo ou um custo mínimo indexado naturalmente ao contrato coletivo de trabalho que estava na altura em vigor, mas também existe uma recomendação da Autoridade da Concorrência recomendando à ACT que não use essa recomendação, porque ela viola a concorrência, porque se pode oferecer um preço de 1 euro, ou 10 euros, ou 5 euros, ou 50 cêntimos, e, portanto, estes problemas foram aqui alvitrados, que estão à vista de toda a gente, significam que de forma sistemática, quer dizer, não é por razões estratégicas pontuais, estratégia de mercado, estratégia de expansão, estratégia de entrada em determinados setores, enfim, lá o que fosse, os caminhos empresariais também têm as suas matizes e as suas nuances. Mas não, é uma questão sistemática. A portaria custa X, o preço é Y, que significa X% abaixo. E isso, como, aliás, já aqui foi dito, pode até incentivar, quer dizer, a prevaricação tem um certo poder agregador. E num instinto de sobrevivência poderá toda a gente começar a querer prevaricar. Ora, o Estado não só vê isto, como pratica isto, como nada faz contra isto e, portanto, incentiva isto. E o que acontece é que as empresas batem-se hoje com uma concorrência profundamente desleal em nome da concorrência. Portanto, a concorrência é profundamente desleal em nome da concorrência. Portanto, a invocação da concorrência destrói a concorrência. Porque não há concorrência entre quem faz batota, quem vive à margem da lei e quem vive dentro da lei. Mais, para os trabalhadores, segundo as informações que nos chegam, e nisso também a nossa aposta no Observatório tem sido preciosa e outras fontes de informação que temos, é que pontualmente os trabalhadores, conquanto explorados, em volume de horas, em duração do trabalho, em falta de pausas, etc., mas recebem por baixo da mesa, recebem em dinheiro, e isso pontualmente poderá trazer-lhes algum conforto, porque as pessoas nesta altura não pensam na reforma, não pensam nos descontos, não pensam enquanto tiverem 50 ou 60 ou 70 anos, pensam no imediato. Que estando a causar um outro problema grave, que é a degradação dos salários dos trabalhadores de vigilância privada. Hoje as empresas têm dificuldade em recrutar mão de obra, dada a enorme degradação do vencimento dos trabalhadores. E, em comparação com os setores alternativos, andamos ali paredes meias, não diria paredes meias, mas estamos numa vizinhança perigosa do salário mínimo. Uma vizinhança muito perigosa e muito indesejada do salário mínimo. Para me ir aproximando do fim, o que é que nós propomos? As nossas duas grandes lutas. A primeira, que propusemos insistentemente, há vários anos a esta parte, no Conselho de Segurança Privada, no Ministério, em todo lado, a responsabilidade solidária. E formulámos um artigo para a responsabilidade solidária, que não tem nada a ver com a coisa absurda e ridícula a que este diploma, que entretanto desapareceu, mas antes de ter desaparecido nós consultámos, chama responsabilidade solidária.
Uma coisa, parece quase uma certa chacota quanto ao fenómeno da responsabilidade solidária. Verdadeiramente, parece até uma espécie de gozo. Responsabilidade solidária significa que a empresa, a entidade que contrata, se responsabiliza por aqueles incumprimentos que se tornaram praticamente inevitáveis e anunciados pelo preço praticado e que são, ao fim e ao cabo, o humus onde se funciona. Segunda questão, que também já foi aqui aflorada, mas que eu gostaria de desenvolver um pouco mais nestes 2 minutos que me restam, é a chamada inspeção inteligente. Falou-se aqui ainda à sede das empresas. Exatamente, é isso. Não há sistemas infalíveis, mas isto é uma questão retórica. Nada é infalível, nada resolve os problemas todos, algumas coisas até podem fazer surgir outros, mas há aqui um antídoto que nos parece basilar, que é o seguinte. Hoje nós temos o registro no CIGESP dos contratos em vigor. Os contratos têm determinado número de horas, têm determinados locais, têm determinadas entidades. A essas horas, a esses locais, a essas entidades estão afetos determinados trabalhadores. E depois, como diria o nosso ilustre secretário-geral da ONU, é só fazer as contas. Vamos ver como é que esses trabalhadores se distribuem pelas horas, se distribuem pelos locais e a quanto é que isso corresponde de trabalho. Trabalho extraordinário, trabalho noturno, trabalho ao fim de semana, etc, etc, etc. E vamos fazer as contas. Pois, onde é que estão os descontos para a Segurança Social? Onde é que estão as retenções fiscais? Ou, sobretudo, onde é que não estão, que era a conclusão que se chegaria. Portanto, este tipo de inspeção, mas claro, na burocracia portuguesa, contra isso é a proteção de dados, contra isso é a partilha de dados, contra isso é a inércia das autoridades, o reumatismo das entidades, etc, etc, etc. Aliás, nós tivemos um momento que eu chamaria épico com o ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que quando lhe expusemos esta matéria, ele comentou a mim e uma delegação da AES, está-me a dizer então o senhor doutor que há empresas que declaram despesas a menos, dado que até pagam algumas coisas por fora, pois nós habitualmente perseguimos quem declara despesas a mais. Portanto, perante este tipo de recessão extraordinária, nós perdemos um bocadinho a fé nesta possibilidade. Mas sabemos que quer a PSP, quer neste momento o Instituto de Segurança Social, estão a dar os primeiros passos neste sentido. Mas era preciso agilizar, e aqui não há nenhuma violação de dados, estamos a falar de dados públicos, de contratos públicos, de leis públicas, de contratos coletivos públicos, portanto não há aqui nenhuma clandestinidade. Não estamos a pedir os nomes e as moradas e os telefones das pessoas. Portanto, se nós avançássemos para este sistema, obviamente que as empresas incumpridoras teriam muito maior probabilidade de serem descobertas, mesmo que inventassem outros meios, porque a imaginação é infindável. Para terminar, dizer que estamos a implementar também dentro desta senda a certificação. Lançámos recentemente, com uma entidade habilitada para o efeito, um projeto de certificação e estamos a submeter todas as nossas, não obrigatoriamente, não compulsivamente, como é óbvio, mas sugerimos enfaticamente às nossas associadas que submetam à certificação, que significa o quê? O cumprimento das regras aferido por uma entidade externa. Não, está aberto a toda a gente, naturalmente. Nós estamos a incentivar as nossas associadas para dar o exemplo, não obviamente para limitar às nossas associadas. E, portanto, basicamente era isto que gostaria de dizer, pedindo aos senhores deputados e às senhoras deputadas que tivessem em conta que estas duas medidas seriam altamente profiláticas. Numa altura em que, hoje, o fosso, e agora que termino mesmo, entre as empresas que funcionam na legalidade e as que não funcionam na legalidade, se vai agravar com esta questão da proposta de transmissão de estabelecimento. Porque, obviamente, que os trabalhadores terão muita relutância, em alguns casos, em sair de entidades que, por cumprirem, perdem contratos e a irem para entidades que, por não cumprirem, ganharam aqueles contratos. E isto é um fenómeno muito complicado, que pode dar origem a despedimentos coletivos, pode dar origem a litígios em tribunal. Porquê? Porque os trabalhadores têm medo de fazer aquela transferência, aquele salto no desconhecido, aquele atirar-se para fora de pé. Obrigado. Muito obrigado, mais uma vez, pelo cumprimento do tempo também. E agora passamos a Rui Brito da Silva, da Associação Socioprofissional de Segurança Privada. Muito boa tarde. Muito obrigado desde já pelo convite, desde o qual agradecemos. Fazer aqui uma pequena rebobinagem. Já tínhamos falado com a senhora deputada Sandra Mestre Cunha sobre esta iniciativa, mas que depois, infelizmente, por cargas de horários e plenários e coisas afim, não deu para fazermos esta iniciativa em que convidámos os senhores deputados da Assembleia da República a fazermos uma reunião e a expormos situações da segurança privada. Fazia só uma pequenina questão. Vai ser dada mais outra ronda de perguntas ou de intervenção?
senão terei que resumir. Pronto, eu tentarei resumir. Quando nos questionam sobre que regulamentação a segurança privada necessita, eu acho que devíamos colocar, às vezes, uma contrapergunta. O que é que realmente é necessário ser mudado? Eu dividi isto em 3 partes. Regulamentação legislativa, regulamentação laboral e depois uma regulamentação fiscalizadora. Na regulamentação legislativa, acho que já foi falado aqui, quer pelos sindicatos, pelo Observatório, quer pela Associação das Empresas de Segurança, uma tabela de preços mínimos obrigatórios, a criação de uma entidade reguladora que penalizasse duramente e seriamente as empresas de segurança, incumpridoras, obviamente. O Estado não pode ser o prevaricador no meio disto tudo. O Estado tem que ser o primeiro elemento a dar o exemplo no cumprimento das matérias salariais, as matérias de concursos públicos, mais propriamente para a prestação dos serviços de segurança. Vemos o Ministério da Administração Interna fechado numa espécie de uma cúpula em que não reage a nenhuma notícia da segurança privada, não diz nada sobre o estado da segurança privada, como disse ali o Dr. Rogério, e muito bem, está mudo, está silencioso, não fala, o RASP está na gaveta, nunca mais se sabe sobre o RASP, entre muitas outras situações que depois podemos fazer chegar, porque tenho aqui imensas situações e o tempo é muito curto, mas farei chegar depois aos interessados as matérias. Na regulamentação laboral, a criação de um fundo de responsabilidade salarial. As empresas deviam contribuir para um fundo que mais tarde esse fundo pudesse garantir um despedimento coletivo, pudesse garantir um salário ou um pagamento indenizatório aos trabalhadores, ou seja, uma espécie de almofada de segurança, para quando uma empresa entra em situação de insolvência, falência, ou ocorre uma perda repentina, um despedimento coletivo. Portanto, uma criação de uma almofada de segurança para pagamento aos trabalhadores de situações de créditos de trabalhadores e por aí fora. Suspensão e revogação dos alvarás para empresas incumpridoras em matéria laboral. Acho que isto vai de encontro à situação da entidade reguladora. Não se assustem com isto, mas eu ainda ontem consultei uma empresa que tem 285 processos em que é réu. Uma outra empresa com 115 processos em que é réu. Uma empresa com 47 processos em que é réu. Esta empresa, se todas as sentenças forem dadas como culpados, esta empresa fecha. Não tem dinheiro para pagar sequer aos trabalhadores, portanto os montam em julgamento. E, portanto, no nosso entender, acho que as empresas com 5 processos em tribunal deveriam ser suspensas da atividade. Eu sei que isso causa muitos problemas, sei que isso causa muitas chatices, mas era uma matéria que eu acho que seria bastante assertiva, sim, e com bastante peso para as empresas deixarem de incumprir. Uma maior proteção para as mães e para os pais, que infelizmente não está a haver. Um maior rigor e detalhe nos contratos de trabalho. Um maior rigor e detalhe no contrato coletivo de trabalho. Nós temos empresas que assinaram, em que as empresas das associações de segurança assinaram os contratos coletivos de trabalho e empresas associadas dessas associações contradizem o contrato coletivo de trabalho nos contratos de trabalho, contrariam o que está escrito no contrato coletivo de trabalho, fazem o contrário do que está escrito no CCT. Portanto, uma empresa que é associada de uma associação das empresas concordou com aquele contrato coletivo e depois faz um contrato de trabalho contraditório ao que está no contrato coletivo.
E isto é uma contradição ao contrato coletivo de trabalho. Formação profissional qualificada, uniformizada. Temos uma formação desenquadrada a nível nacional. Uma formação profissional qualificada para supervisores. Peço desculpa. Flexibilidade nas faltas para assistência a filhos. Há necessidade, em nosso entender, de revermos esta matéria. Tem de haver uma maior flexibilidade para assistência aos filhos. Há muita pressão laboral nestas matérias. Escalas de trabalho e planos de férias requer minuciosamente ser estudado e planeado uma matéria de afixação destas escalas de trabalho e mapas de férias. Há empresas que incumprem paulatinamente com estas matérias. Ano após ano, continua assim. Em matéria de ACT, o ACT, infelizmente, só aparece, desculpem-me a expressão, por denúncia, quase que por convite, quase que é preciso telefonar para convidar os senhores inspectores a visitarem as portarias. E lamento imenso, mas eu vou ter que dizer isto. Ontem e nos dias anteriores mandaram-nos mensagens, e eu gostava, espero não estar a mentir, mas vou acreditar naquilo que me disseram, porque foram mais que uma pessoa em vários pontos do país, em que o ACT, em que apresentam uma denúncia ao ACT e posteriormente alguém informa determinada empresa de que o ACT vai ao local e mudam as coisas da água para o vinho. Portanto, amanhã nós vamos ter uma reunião com a Sra. Inspetora-Geral da Autoridade das Condições de Trabalho em que vamos expor esta situação. Isto não é local, é nacional. Temos mais do que uma situação. O fim dos horários a 12 horas. Em matéria de fiscalização, eu já estou a reduzir porque já tenho aqui muitos tópicos e eu já sei que vou ultrapassar e não quero. Penalização às empresas, mas com um peso muito grande e podendo-lhe ser revogado definitivamente o alvará, após determinado número de incumprimentos. Uma consulta online aos uniformes. Há empresas que não têm os uniformes totalmente homologados, em que a fiscalização é feita e verifica-se que existem peças dos vestuários dos uniformes que não estão homologados pela PSP. Às vezes há um determinado exagero da parte da fiscalização da PSP sobre acessórios nos uniformes, caso do cascol, caso dos gorros, caso de luvas. Estamos a falar de frio, estamos a falar de calor, estamos a falar de climas extremos, como foi os casos de frio, em que em determinadas situações a PSP multou os vigilantes por estarem a usar luvas que não faziam parte de um fardamento e, portanto, entendemos que é preciso uniformizar isto, é preciso criar uma linha definitiva de modo a não prejudicar os vigilantes, os trabalhadores na totalidade, de modo a protegê-los melhor ao nível das áreas laborais, melhorar o contrato coletivo de trabalho e vou terminar o meu tempo porque está a terminar e eu teria muito mais para dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. E se calhar passávamos, ainda vamos voltar a esse lado, mas passava agora a palavra à deputada da área do trabalho, Isabel Pires. Bem, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, pedi desculpa pelo atraso, mas o plenário acabou um pouco tarde hoje, mas ainda consegui ouvir todas as intervenções e, neste momento, e antes de passarmos a mais alguns contributos que serão certamente importantes, tentar, se calhar, fazer um pouco o ponto de situação daquilo que já foi dito até agora, sendo certo que fomos ouvindo ao longo dos últimos meses várias das entidades que aqui estão hoje, mas importa também ouvir diretamente alguns casos de alguns trabalhadores ou ex-trabalhadores sobre a matéria. E dizer que ficamos com uma preocupação específica relativamente a duas matérias que foram já alvo de alteração legislativa, até por proposta do Bloco de Esquerda, nomeadamente a questão da transmissão do estabelecimento e da responsabilidade solidária do cliente, sendo que esta última,
por aquilo que conseguimos perceber, terá que ser alterado diretamente na lei quadro para que possa, ou seja, aquilo que nós incluímos no Código de Trabalho não abrange diretamente as empresas de segurança privada e, portanto, teria que fazer parte do tal pacote da Lei da Segurança Privada que desapareceu, que se falou há uns meses e agora deixou de se falar e que andará alguns por aí. O segundo, a questão da transmissão de estabelecimento, também foi muito recente a alteração tomamos essa nota também porque acabamos por perceber que no caso da segurança privada poderá não estar completamente adequada a determinadas situações e, portanto, teremos que ter exatamente isso em conta. E depois dizer que, relativamente às questões de inspeção que aqui foram levantadas, e parece-me importante referir que a questão do Estado e o Estado ser o maior prevaricador, direto ou indiretamente, através das empresas que contrata, é uma das principais preocupações, sendo que existiu uma proposta, penso que na altura foi da Associação de Empresas de Segurança Privada, de revisão do Código de Contratos Públicos, que seria aquilo que permitiria fazer com que entidades do Estado estivessem proibidas de contratar empresas que praticassem preços nomeadamente abaixo daquilo que é considerado na tal proposta que existiu também a tabela dos custos mínimos, sabendo que sempre que o Estado contrata uma empresa que pratica preços abaixo desses custos mínimos, eles serão, obviamente, e é aquilo que se tem verificado, que é à custa do salário dos trabalhadores, além de todas as outras questões de violação de direitos dos trabalhadores, como seja o horário de trabalho, a questão das férias, da dificuldade também de interligação entre a vida pessoal e a vida laboral, etc, etc. Algumas das questões agora aqui referidas pela ESSP, que nos preocupam, mas que de facto também achamos que o Estado, dando o exemplo, a partir daí, como agora está a dar um mau exemplo e as empresas privadas seguem, também dando o bom exemplo, poderá criar uma onda contrária àquilo que se tem verificado atualmente, sendo certo que existe sempre a tal preocupação com ter o mínimo de custos possíveis neste tipo de serviços, mas, como já aqui foi referido também, estamos a falar da segurança dos cidadãos, estamos a falar de segurança de bens, obviamente, e de edifícios, mas também falamos da segurança de cidadãos e de cidadãs e, portanto, isso não pode estar dependente do custo mais baixo para o Estado e, portanto, aqui também temos que ter atenção a esta possibilidade de revisão do Código de Contratos Públicos, sabendo também das dificuldades e, possivelmente, de alguma dificuldade que tenhamos por parte do Governo em fazer esta alteração. Também existe e temos verificado um problema relacionado com o trabalho não declarado neste setor. Aqui também a questão da fiscalização tem que ser um dos meios mais fortes que temos para combater também este trabalho não declarado, sabendo que a ACT tem sido muito criticada e é verdade que existem vários problemas relacionados com a inspeção da ACT, seja o método, seja chegar tarde de vez em quando ou outras questões, mas também percebemos, e penso que esse é sempre o equilíbrio também que temos que tentar fazer. Houve uma retirada de meios nos últimos anos à ACT que também fez com que chegássemos ao ponto onde chegamos. Estamos a tentar reverter e já existem concursos para mais inspectores, mas de facto não é apenas isso que estamos aqui a falar, estamos a falar de métodos, de formas de inspeção que podem ser mais práticas, que podem ser mais eficientes e que podem permitir até ter um número mais baixo de pessoas a ir aos locais, como já foi aqui referido, a questão de verificar as sedes das empresas ou até a questão de, a nível de plataformas eletrónicas e com dados públicos que existem, se poder fazer a conjugação dos dados para se verificar que empresas é que estão a incumprir ou não.
mas parecem-me ser 3 áreas, a questão laboral, a questão dos contratos públicos e a questão da fiscalização, que deverão merecer também na conclusão que teremos que fazer também deste trabalho, que teremos que ter em atenção, sendo certo que não cabendo tudo na área laboral, mas na verdade isto sendo muito competência do Ministro da Administração Interna, teremos que conjugar aqui os esforços entre estas duas matérias para que estas questões sejam de facto resolvidas e, em primeiro lugar, verificar para quando é que a proposta de lei do Governo sobre a alteração à Lei da Segurança Privada vai existir, ou quando é que ela vai reaparecer, para que aí também possamos fazer as propostas, em sede de especialidade, por exemplo, as propostas necessárias para ir ao encontro daquilo que são as reivindicações, consideramos justas, que aqui temos vindo a ouvir. Mas se calhar passávamos outra vez para algumas das intervenções. Obrigado, Isabel. E então passamos para Luís Branco, ex-vigilante. Boa tarde. Obrigado por esta a possibilidade de me expressar aqui. E eu vou começar praticamente pelo fim, porque eu pensava que me iria ser dada esta oportunidade de falar sobre este tema. Basicamente venho então representar, e não estando basicamente preparado para falar neste, mas já nascendo preparado para isto, eu faço parte aqui do patinho feio da segurança privada. E qual é que é? É a segurança de diversão noturna. Muito se fala sobre de diversão noturna, não reconheço capacidades para tal. Muita gente fala sobre o caso. O que é que acontece? O que acontece é que as pessoas vão falando sobre a diversão noturna, mas ninguém ouviu alguém especialista na matéria. Quando falam na divisão, por exemplo, na divisão que nos estão a querer dividir em termos de segurança privada, realmente estão a dividir e há aqui propostas para isso. O que acontece é que o desconhecimento causa alguma polémica, é facto que têm acontecido algumas situações que não têm prestigiado, seja a segurança noturna, seja a segurança privada. Eu deixaria já aqui uma questão, que é o seguinte: porquê não, ao tirar a segurança noturna da equação, digamos assim, porquê é que não tirar os transportes valores? A proteção pessoal também é uma das minhas especialidades, e que nesta minha especialidade de proteção pessoal também é uma situação que pouca gente fala, mas é uma situação que não existe. Só quem faz, em casos muito específicos, até grandes empresas, não sei onde é que estavam, mas até uma grande empresa que vinha com muita força e que faliu, entretanto, que fazia proteção pessoal ilegal com quadros que, se fossem fazer mais digamos que se fossem cuidar um bocadinho pouco mais de onde vinham as pessoas, houveram muitas licenças sem vencimento a partidas do Estado e a fazerem situações que não estão contempladas na lei. De qualquer das formas, e voltando à diversão noturna, eu próprio fiz alguns esclarecimentos, alguns conselhos, deixei alguns conselhos, mas falei muito no ar, ninguém quis ouvir, ninguém tem grande interesse em ouvir, porque de facto a minha especialidade é segurança de diversão noturna. Eu sou diretor de segurança também de casa de diversão noturna, e o que acontece é que tenho muitos serviços de diversão noturna. Não somos protegidos, a segurança privada não é protegida. Falava-se e comenta-se a intervenção dos seguranças na envolvência dos espaços, se deve ou não ter envolvência. Isto é tudo muito fácil de falar-se. Basta eu meter um exemplo e toda a gente deixa de falar. Que será se metermos um filho de alguém num parque de estacionamento a ser brutalmente agredido, o segurança vai em seu auxílio ou não vai em seu auxílio? Temos
a capacidade de ir auxiliar ou não. O que acontece é que é tudo muito fácil quando é generalizado e ninguém se mete nem na pele do polícia, nem na pele do segurança. Porque o polícia, se é agredido, ele alguma coisa fez e é bem feita, devia ter tido este ou aquele procedimento. O vigilante é a mesma coisa. Há vigilantes que são agredidos na porta das discotecas, há vigilantes que são agredidos nos centros comerciais, há vigilantes que são agredidos em toda a parte. Só que à noite temos drogas, temos álcool, temos tudo isso e temos outras coisas envolvidas na segurança privada noturna que deixam acontecer. Porque ninguém sabe, mas se ninguém sabe eu explico. O que acontece é que durante a noite, durante a diversão noturna, digamos assim, o problema principal não é as empresas de segurança, não são as empresas de segurança e muitas vezes não são os próprios seguranças. Os próprios seguranças não têm, digamos que a capacidade, ou melhor, ninguém tem a capacidade de os gerir, porque têm de ser geridos. Se nós temos que, em termos de segurança, termos de ser, hoje em dia, relações públicas com capacidades acima da média para conseguirmos levar sempre as situações da melhor forma, mas há situações que não vão acabar da melhor forma. Há situações que vão tentar agredir os seguranças. E eles têm de se defender. Se me disser assim, então, mas vão-se defender, mas mas não podem bater nas pessoas. Pois, claro, não podem. Isso é uma verdade, não podem. Mas também não podem ficar agarrados a eles durante 1 hora. Porque se chamar a polícia à noite, se chamar a polícia a dizer que há desacato e que estão a bater nos seguranças, não há nenhum polícia que apareça lá em 10 minutos. Se disserem que um segurança está a bater num cidadão, isso aparece de imediato. Agora, eu deixei aqui algumas propostas, e vou deixar-vos algumas propostas, mas o que acontece é o seguinte, é que o principal problema na noite é que não são as próprias empresas que estão na noite. São pessoas que andam à noite, que eu até deixo ali umas quantas propostas. O que é que acontece? Existem muitos bandidos que já saíram da noite, porque a noite antes tinha um tipo de segurança diferente, e que saíram, uns foram presos, já saíram e continuam ligados à noite. Houve agora casos específicos de pessoas que foram julgadas e condenadas e continuam na noite. Continuam a aproveitar-se de empresas de segurança em dificuldades para estarem na noite. E o que acontece é que fazem são angariadores de clientes, chamem-lhe o que quiserem, que depois vão querer vender droga nas casas, vão querer montar esquemas de droga, vão querer montar, querem fazer, roubam os clientes, querem fazer 1001 coisas. E o que acontece é que isso é um grave problema. Mas isso não tem nada a ver com a segurança. Só que permitem que isso entre dentro da segurança privada. Agora, o que é mais fácil é agarrar e dizer assim, não, a vigilância que é bonito, vigilância é bonito com aqueles problemas todos que tem, mas vigilância é bonito. Por isso vamos tirar daqui os seguranças porteiros, pronto, e vamos tirar aqui os seguranças da noite da equação. Está bem? E já agora a proteção pessoal. A proteção pessoal continua na mesma coisa, que toda a gente faz proteção pessoal, geralmente na proteção pessoal ainda é mais fácil. Só que fica mal, e eu a dizer estas coisas, sou sempre um patinho feio, sou uma pessoa que nem toda a gente gosta de ouvir porque diz aquilo que tem para dizer, e depois se calhar tem as consequências, e quando falam de ameaças e do Sporting, e de ameaças, eu sou ameaçado constantemente, seja por polícias, seja por bandidos, eu sou ameaçado constantemente, de agressão, de morte, e continuo a cá andar, e vou falar, e vou continuar a falar, vou para a televisão e falo. E depois sou ameaçado novamente, mas não me importo. Agora, há aqui uma coisa que é o seguinte, é que isto tem de haver aqui uma mão firme, mas tem de haver o conhecimento, dentro das coisas. A proteção pessoal, quem faz proteção pessoal em Portugal é quem tem armas. É tão fácil quanto isto. Quem é que tem armas em Portugal? São os polícias e os bandidos. É só assim. Só que depois, eu a dizer isto, vou ter de provar isto tudo, se calhar, depois contrato para me defender. Mas, de qualquer das formas, o que acontece é que é isto. Eu já, pronto, em termos de empresa, já tive alvará de proteção pessoal e tive o alvará de proteção pessoal e tirei novamente. E o que acontece é que não há espaço.
Mas em termos noturnos, eu deixo ali e deixei algumas propostas sobre o que é que se pode fazer. Eu, como empresa, sou diretor de segurança, como disse, sou guarda-costas, sou mil e uma coisas, mas também, como empresa, tenho uma grande parte do mercado noturno de segurança, de diversão noturna. Em toda a parte do país, menos no Porto. No Porto só tenho uma casa. O que eu lhe posso dizer é que já foram assassinados 2 homens meus. A minha empresa tem 13 anos. Eu era calceteiro, fui segurança da noite durante alguns anos, diretor de segurança, constituí a empresa e o que acontece é o seguinte, só trabalhei basicamente na noite e o que eu tenho para dizer é que é difícil, ando no meio dos bandidos, dos polícias bandidos, dos traficantes de droga, sou acusado de ter denunciado polícias que foram presos, de falar de bandidos na televisão, inclusive, e sou perseguido, tanto por um como por outro. Eu continuo a andar nisto, estou cansado, mas continuo a andar nisso e continuo a dar a cara. Só que poucas pessoas querem para já, se calhar têm capacidade intelectual, não sei, não quer dizer que eu seja grande coisa, mas que tenham capacidade intelectual suficiente para defender este caso. E depois tenham conhecimento suficiente sobre isto. Porque eu realmente eu tenho um grande conhecimento sobre tudo isto. Só que gostaria de ser mais ouvido. Vou-vos deixar aí umas propostas. Tenho pena de não poder falar aqui de mais coisas porque o tempo é curto. Sim. Obrigado. Obrigado. Passo a palavra ao deputado José Soeiro, também da área do trabalho. Bom, não tenho muito a acrescentar em relação ao que foi dito. O objetivo desta audição era perceber a intervenção que temos que ter aos vários níveis. Há aqui coisas que colocaram que têm que ver com o desrespeito de direitos laborais que a lei já garante. Quando nos falam do desrespeito pelos horários de trabalho, quando nos falam do modo como os direitos associados à parentalidade ou acompanhamento a filhos não são respeitados, quando nos falam da ausência de uma atuação eficaz da Autoridade para as Condições de Trabalho, nós estamos a cruzar, no fundo estamos a levantar situações que são comuns noutros setores e que neste setor são provavelmente ainda mais frequentes, nomeadamente a questão dos horários. Parece-nos ser mais ou menos generalizado o incumprimento que existe neste setor relativamente aos horários. Claro que tudo isto é facilitado por um clima geral de enfraquecimento da própria negociação coletiva, da capacidade das organizações coletivas de terem sido enfraquecidas pela própria lei e com uma lógica de precarização que se vai estendendo cada vez mais no mundo do trabalho. Por outro lado, parece-me que, para lá destas questões, as duas grandes questões que foram aqui, ou as três grandes questões que foram aqui levantadas, merecem uma intervenção que extravasa a esfera laboral e que, aliás, parece haver uma certa convergência entre as entidades que representam os trabalhadores e as entidades que representam as empresas, ou pelo menos uma parte das empresas, digamos assim, as empresas tendencialmente mais próximas da lei, pelo menos. E essas três questões, pelo que eu percebi, corrijam-me se estou a dizer alguma coisa que não é correta, essas três questões são a necessidade de assegurar medidas que impeçam o dumping e impeçam, digamos assim, a manipulação dos concursos pela utilização de preços abaixo das regras mínimas e daquilo que já foi até definido pela Autoridade para as Condições de Trabalho. É a questão da responsabilização solidária das empresas clientes do setor da segurança privada e é a questão da inspeção. E, portanto, parece-me que estas três questões são absolutamente centrais e que sem elas é muito difícil ter uma resposta relativamente a isto. Eu acho que, da nossa parte, podemos ter uma intervenção imediata no sentido de
perceber em que ponto é que para realmente a discussão sobre a lei da segurança interna, a lei quadro da segurança privada, da segurança privada, e acho que precisamos de articular estas duas esferas de intervenção, a parte mais laboral com o que diz respeito à revisão dessa lei. Até porque provavelmente na revisão dessa lei vão ter que cautelar normas cuja incidência é essencialmente uma incidência laboral também. Depois há aqui a questão da contratação pública, que nós temos vindo a questionar até também por causa de questões relacionadas com a contratação coletiva, com o recurso à precariedade. Nós temos defendido que, quer dizer, que existam mais critérios para além do preço na seleção das empresas que são contratadas pelo Estado. Isto é, uma vez que o Estado tem, apesar de tudo, um grande peso em determinados setores, um grande peso enquanto entidade contratante, digamos assim, enquanto a entidade que é responsável pela contratação desses serviços, os critérios que o Estado impõe fazem a diferença no setor. E isso é evidente no setor da segurança privada, é evidente no setor das limpezas, mas é evidente noutros setores. Se formos falar do Estado ao nível do poder local, as práticas de contratação do Estado podem definir padrões em áreas inteiras do território. E por isso nós temos defendido que os critérios para a contratação pública devem incluir o respeito que as empresas têm pela contratação coletiva, as práticas, o facto das empresas terem ou não terem práticas de recurso à precariedade, nomeadamente precariedade ilegal, por exemplo, estarem ou não condenadas por assédio no trabalho ou outras condenações desse tipo. O Dr. Rogério Alves fazia ali há bocado um comentário que me parece pertinente enquanto legislador, que é, nós temos que trabalhar a partir das condenações, porque uma acusação não chega para todos os efeitos, uma acusação não chega para definir o comportamento da empresa. Sabemos que existe muita impunidade, sabemos que a Justiça tem grandes dificuldades, não é uma área em que eu seja especialista, mas todos nós temos essa percepção. Sabemos que ao nível da fiscalização do trabalho, a Autoridade para as Condições de Trabalho não tem apenas poucos meios, como é frequentemente muito ineficaz nas ações que faz. Já para não dizer que a percepção que nós temos, que nos é transmitida pelos trabalhadores, é que frequentemente as ações inspectivas são feitas com o conhecimento prévio da entidade empregadora e acabam por servir para legitimar as más práticas laborais na medida em que a empresa se prepara para ocultar aquilo que é verdadeiramente o seu comportamento no dia-a-dia. E, portanto, há aqui muitas questões, mas creio que esses critérios devem ser mais exigentes ao nível da contratação pública. A última nota que queria deixar é que há questões que se prendem com que não é uma discussão tão imediata, mas com o modelo que nós temos para isto. Parece-me que a tendência que existiu da substituição de um conjunto de categorias profissionais que existiam na administração pública, designadamente os porteiros, ou até os vigilantes, creio que era uma categoria que existia na administração pública, pela ideia de que tudo isto tem que ser funções exercidas por entidades privadas em regime de prestação de serviços, ou seja, esta lógica de se fazer o outsourcing de um conjunto de matérias, para nós entendemos que ela deve ser questionada também. Aliás, nós estamos neste momento num processo de regularização dos trabalhadores precários do Estado e sabemos que a lógica da externalização de toda a segurança, de toda a limpeza, de tudo o que é serviço de cantinas, significa que há centenas de milhares de trabalhadores que trabalham diariamente para o Estado, mas que não são trabalhadores do Estado. E se é admissível que haja uma parte destas funções que possa ser feita em regime de outsourcing, nós, talvez nisto não haja tanto consenso como no resto, mas nós entendemos que houve aqui uma lógica de externalização excessiva de algumas destas tarefas. E creio que isto se entronca, talvez, com uma das questões que o Estado aqui trouxe e que se prende com saber se não deve haver uma distinção maior entre a atividade da segurança
industrial, vou-lhe chamar assim, e a atividade da segurança noturna, ou no mundo da noite, da diversão noturna, porque talvez devamos caminhar para uma distinção maior dessas duas realidades, com uma responsabilização maior do Estado, nomeadamente na segurança que é feita no espaço público à noite. Porque certamente os trabalhadores são vítimas não só de práticas laborais que não respeitam os seus direitos, mas também são vítimas de situações de violência, mas nós sabemos também que há situações de violência que são despoltadas por trabalhadores de empresas de segurança privada. E não é por serem trabalhadores que, infringindo a lei e violando direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, devemos ter a nossa proteção. Porque não devem. E, portanto, não queria dizer mais nada, acho que ainda teremos a oportunidade de, se alguém quiser dizer mais alguma coisa, a própria Sandra também, acho que no máximo às 7h30 convinha estarmos, sairmos. Nós não poderemos demorar muito tempo, porque, entretanto, os serviços precisam de... na verdade, que a gente se deixe esta sala vaga dentro de pouco tempo, dentro de muito pouco tempo, portanto, eu pedia que quem quisesse fazer mais algum comentário, coisa rápida de 1 minutinho. Só para dizer uma coisa, eu não peço que a noite, digamos assim, seja protegida, e todas aquelas irregularidades que se passam e algumas vão continuar a passar enquanto não houver uma medida básica, forte, o que acontece é o seguinte: o que nós pedimos, eu neste caso, peço ajuda, a ajudarem, não nos meterem para canto, é ajudar a que possamos fazer melhor e que nos criem condições, porque com os bandidos ali todos à volta só nos vão dar cabo da segurança privada, e o que acontece é que eu, por acaso, tenho muito do espaço também deste tipo de segurança privada, só que estamos a falar dos nossos filhos, estamos a falar das pessoas que saem à noite, e estamos a falar de uma população... Deixa-me só fazer uma pergunta para quem quiser responder, mas estava a pensar também no Dr. Rogério Alves. Tem que ver com esta questão dos alvarás. Isto é, existe ou não uma concessão excessiva e relaxada dos alvarás? Existe ou não um prolongamento dos alvarás, mesmo quando as empresas têm práticas reiteradas de ilegalidade ou práticas questionáveis? Porque, pronto, porque várias pessoas levantaram isso e era importante, com certeza. Pronto, mas eu creio que há duas coisas, é que se talvez a atribuição não esteja a ser tão exigente quanto devia, porque se calhar foram atribuídos alvarás a empresas que não teriam as mínimas condições para exercer estas funções. E, em relação aos alvarás que existem, naturalmente, quando há infrações, a pergunta de lanço, porque várias pessoas falaram disso, não será também uma área fundamental de intervenção esta? Eu posso responder, eu ia também pedir 1 minuto, vou fundir a resposta numa outra coisa que ia dizer, a propósito disso, Sr. Deputado José Soeiro, quanto à externalização. Nós aí podemos ter visões diferentes e isso não tem mal nenhum. A externalização tem uma lógica, não é? Que é que a empresa, para além das questões vocacionais, de contingente, etc., mas ao nível dos serviços públicos estritos, como referiu, a limpeza, o fornecimento de alimentação, etc., tem a ver com a faculdade de uma empresa para quem o trabalho está externalizado cobre qualquer falha dos seus próprios trabalhadores, substituindo-os, agilidade que o Estado não tem. Coisa que diferente que é a questão dos precários, e que é um momento em que esse trabalho, aliás, é extremamente meritório, devo dizer, porque depois a nossa administração pública dá exemplos ridículos. Por exemplo, não pode contratar um advogado, tem de contratar uma sociedade de advogados, está lá sempre o mesmo advogado há 12 anos, mas a contratação é sempre feita à sociedade, depois vem o Tribunal de Contas e sanciona quem contrata sempre. Tudo isto é uma parvoíce que eu espero que realmente o Estado volte a entrar nos eixos, para que as coisas fiquem claras e diretas. Mas, independentemente daquilo que nós possamos pensar quanto à externalização, e obviamente que os deputados, as pessoas em geral, têm o direito a pensar como quiserem, enquanto houver esta lei, a lei deverá ser cumprida. Noite, de dia, ou lusco-fusco, ou crepúsculo, deve ser cumprida. Os fenómenos da noite do crime são fenómenos criminais puros, que são de noite, de dia, com seguranças privadas, com polícias, com civis, com pessoas que vão à discoteca dançar, que também podem ser criminosos. Portanto,
Para a nossa ideia é clara. A lei tem de ser cumprida. E o espetáculo que não pode ser dado é do permanente incumprimento da lei quando existiriam mecanismos que poderiam compulsivamente, na minha opinião, ajudar muito ao cumprimento da lei. Ainda a questão dos alvarás. Nós propusemos, é uma coisa um bocadinho chocante do ponto de vista até de uma certa concepção do Estado de Direito, nós propusemos algumas soluções, que aqui a Bárbara está à procura, mas tanto quanto a minha memória alcança, tem a ver com o seguinte. Perante casos de violação flagrante, definida legalmente, como é óbvio, definida legalmente, a suspensão do alvará manter-se-ia, mesmo com recurso para tribunal. Ou seja, inverter-se-ia aqui de alguma forma o mecanismo habitual do efeito do recurso ao tribunal perante casos que consideraríamos de contraordenações muito graves. E nós enviámos, seria o artigo 53 da lei, da nossa proposta, nessa lei que estará no Triângulo das Bermudas, algures, temos uma norma... Nós temos isto, enfim, eu falo com esta leveza, mas isto para nós é extremamente preocupante, quer dizer, porque nós perdemos a interlocução. De um momento para o outro, perdemos a interlocução com o Ministério. Com toda a simpatia, e tenho simpatia pessoal muito grande pelo Sr. Ministro, que é uma pessoa com quem tenho um trato muito informal, mas as coisas têm de ser ditas. De um momento para o outro, desapareceu a interlocução, desapareceu a lei, desapareceu tudo. Bom, mas quando a lei reaparecer, nós temos uma proposta quanto à suspensão, cancelamento e caducidade do alvará, licença e autorização, que tem a ver com um sancionamento mais grave, no momento em que certas práticas são, pela sua gravidade ou pela sua reiteração, despistadas pelas autoridades. E nós teremos todo o gosto em reenviar, não sei se já uma vez enviámos especificamente para o Bloco de Esquerda, não tenho a certeza, em reenviar essa nossa proposta. Porque, evidentemente, que a fraude à lei é sempre fraude à lei. E quando alguém, com um cadastro de violações permanente, aparece apenas porque tem um novo nome, uma nova denominação social, um novo aspecto, uma nova maquilhagem, uma nova cirurgia estética, e aparece e reaparece e volta a aparecer, isso é, desculpe-me o plebismo, gozar com as autoridades e com as pessoas e com os sistemas. E nós temos de ser mais duros e mais eficazes relativamente a essa punição. E especificamente no que diz respeito aos alvarás, teremos todo o gosto em enviar-lhe aquilo que era a nossa proposta de evitar um certo laxismo que, alegadamente, como agora se diz relativamente a quase tudo, existe. Só uma partezinha. É só para dizer uma coisa, para terem noção mais ou menos do que é que se passa, é que existem instruções sobre os proprietários de empresas de segurança para utilizarem o alvará para poderem funcionar à noite. Percebe? É que isto é um caso de polícia e que a polícia não atua, porque é um caso das empresas, elas que se consigam libertar dessa situação. Mas temos empresas que são extorquidas, digamos assim, por bandidos. Obrigada. Se calhar passava agora aqui a palavra para este lado e depois 1 minuto cada, pode ser? Pronto. O Observatório queria só fazer aqui uma clarificação relativamente aos espaços de segurança noturno. Esta questão foi-nos trazida a nós, setor, sensivelmente 12 anos, porque até essa altura eram as autoridades públicas que faziam a segurança e a vigilância dos espaços com os chamados gratificados e circunstâncias análogas. O que é que acontece? Aqui há sensivelmente 12, 13 anos existiram incidentes muito graves em discotecas no norte do país que ditaram esta cisão e isto efetivamente veio cair no setor. Não foi pedido pelo setor, não nasceu naturalmente no setor, foi imposto pelo legislador ao setor. E como o legislador e as autoridades públicas não foram capazes de lidar com o problema da criminalidade, tentaram uniformizar o problema informando dentro do setor da segurança privada. Esta é a verdadeira questão. Quando nós falamos que queremos... Quando nós falamos da cisão do setor relativamente ao setor da segurança privada é exatamente para extirpar este problema. Obviamente que o que vemos na última revisão, que efetivamente anda por aí algures, é que existem umas ténues melhorias relativamente à cobertura da videovigilância nestes espaços, à densificação do quadro de pessoal, enfim, são efetivamente melhorias. Não são a solução para o problema. E efetivamente o problema, quando se fala aqui em criminalidade ou neocriminalidade, tem a ver com um facto simples.
é que o detentor de um alvará apresenta-se perante as autoridades com cadastro limpo, paga, e não é barato requerer um alvará, e portanto o Estado também tem aqui receita, retira atribui-lhe o alvará, entra nesta atividade da segurança da noite, apoia, financia, retira dividendos de atividades conexas criminais, lava o seu dinheiro e, a partir de uma determinada altura, está em condições económicas para poder participar, nomeadamente em concursos do Estado. Porque o alvará é o mesmo. E, portanto, nós temos aqui uma área crítica de penetração, efetivamente, dos grupos criminais e da legitimação de capitais obtidos de forma ilegítima. E o que acontece aqui, quando nós falamos nesta questão da segurança da noite, nós temos efetivas preocupações, porque aquilo que se passa são empresas e empresários, ou enfim, chamar empresários é demasiado, mas agentes económicos que legitimam estes capitais e que de repente aparecem em concursos públicos e de repente são empresas, ou procuram ser empresas legítimas. E, portanto, isto é uma jogada a Al Capone. E, portanto, esta lei da segurança privada tem que ter em consideração estas penetrações. Portanto, os serviços do Ministério da Justiça e do Ministério da Administração Interna estão atentos porque o revelam através do relatório anual de segurança interna. Portanto, nós temos que continuar este trabalho de atenção e não permitir, ou pelo menos ter este cuidado. E, portanto, era esta chamada de atenção aqui. Esta minha segunda intervenção vai no sentido daquilo que o Luís acaba de dizer. Eu tenho todo o respeito por quem exerce essa profissão e é preciso ter coragem, portanto, para fazer aquilo que vocês fazem. Aquilo que o Estado diz não é uma divisão. Portanto, Luís, né? A realidade, e até foi exposta pelo Luís, portanto, é uma realidade totalmente diferente. Nós estamos a falar da noite que esconde o crime, droga, prostituição, lavagem de dinheiro, e esta imagem que é criada passa para o setor da segurança privada. E aquilo que nós dizemos não é divisão, até pode ser na própria lei, portanto, a criação de um regime específico e autónomo para os estudantes da diversão noturna. Porque está tudo englobado no mesmo regime. Não é fazer aqui uma divisão, é exatamente o contrário. Por exemplo, quando diz que há a discoteca, há o espaço, né? Portanto, é propriedade privada, e há o espaço externo. Então, uma ideia, por exemplo, o segurança não tem que bater nem lá dentro nem cá fora. Não tem que bater nem lá dentro nem cá fora. Portanto, a segurança do cidadão é da responsabilidade do Estado, e o Estado não se pode exatamente essa sua responsabilidade. Por exemplo, uma ideia, em função da dimensão do estabelecimento de diversão noturna, para além do segurança, da empresa de segurança que lá esteja, pode lá estar, exatamente, 1, 2 ou 3 em função da sua dimensão. E aqui, qualquer ocorrência, ou no interior ou no exterior, terá que ser comunicada a essa segurança para que ele possa atuar. Portanto, é só neste sentido. É o seguinte, nenhum polícia quer estar na porta do discoteca. Prefere estar num centro comercial, fazer uns verificados no centro comercial do que à prova. Porque isso existe. Em Lisboa existe também. Só que não querem estar. Pois. Há clientes que querem isso. Mas é que a responsabilidade do Estado tem que assumir a sua responsabilidade. Ali na zona da Ox, assim, por exemplo, aquela zona ali, que é uma zona complicada, a polícia recusa-se a fazer verificados. Como é que resolvemos o problema? A polícia não quer fazer verificados e os clientes querem verificados. Vamos esperar. Pode. Não, a polícia enquanto instituição. Sim, na altura dos eventos. Sim. O lançamento do está um bocado complicado. O lançamento do tem
Sim. Na altura dos grandes eventos, deixa de ter. Não há. Isso é uma coisa um pouco estranha. Caso não fazia. Está bem. Há uns anos disse que tinha de ser. Tem de ir os suplentes. Tínhamos de ter polícia para uns eventos específicos. Foi dito que não havia, não houve, complicou-se. Houve uma troca de tiros no Rio do Passo. Não foi rápido. Bem, temos de passar à última intervenção mesmo. Um minutinho, por favor. Obrigada. Senhores deputados, muito obrigado mais uma vez. Bom, usando aqui o termo da transmissão de estabelecimento, se há uns anos os seguranças privados, eu estou a falar no seu total, não na vigilância em si, mas se há uns anos os seguranças privados pediam milagrosamente que houvesse uma transmissão de estabelecimento nas passagens de perdas de clientes, hoje temos praticamente o inverso. Temos praticamente os seguranças privados quase a pedir para não fazer uma transmissão de estabelecimento, infelizmente, porque estão a haver ping-pongs, desculpem-me a expressão, entre empresas, exatamente, e nos Açores, na Madeira, também, já há estes ping-pongs de passar, desculpem a expressão, a batata quente de uns para os outros, e isto requer urgentemente uma medida. Requer uma medida legislativa na área laboral para que se consiga destrinçar e ficar o mais sucintamente esclarecido a transmissão de estabelecimento. Inclusive, ali o Rui é capaz de ser mais conhecido do que eu na área da limpeza, que essa transmissão de estabelecimento ocorre sem qualquer dificuldade, sem qualquer problema, e, portanto, era isso que a gente há uns anos andava a pedir, e agora quase que estamos a pedir para que não o façam, porque acaba-se nestes problemas. Sim, mas se a empresa perde a concessão, também é difícil obrigá-la a manter o conjunto dos trabalhadores. Não é? Pois, É uma empresa que ganha. é uma matéria que merece ser discutida, analisada, trabalhada, falada. Acho que é uma matéria que deve juntar toda a gente e não ouvir só algumas partes. Acho que Da degradação e da desregulação do setor e das condições. E da ausência, exatamente. Pronto. Por fim, só mesmo para... lá está, eu depois vou enviar um mail aos senhores deputados com tudo, porque, como viram, eu tinha aqui imensas situações para relatar e não há tempo, mas queria só referir aqui uma situação. No centro de emprego, um ordenado de 1.350 € para um vigilante, por mês. E diz que não tem instrumento de regulação coletiva de trabalho na área da segurança privada. Um ordenado de 585 € por mês e também não tem instrumento de regulação coletiva de trabalho. E, por fim, a única, se calhar de muitas, eu não estive exaustivamente a procurar, esta sim, também não possui instrumento coletivo de trabalho, mas cumpre o vencimento e a refeição. O que é que eu quero dizer com isto? Estes 1.350 € são falsos. E não são poucos, são bastantes. É chamada, aquilo que no mercado, desculpem, no nosso setor chamam-lhe o pagamento de horas por pacote. E isto desculpem, mas isto está a ficar uma praga. Está a ficar uma praga porque as pessoas iludem-se com este valor. E depois, quando chegam à Segurança Social, os descontos não estão lá. Ou só lá estão 30, 40, 60, 100 € de descontos. Portanto, esta matéria tem que ser vista. Aprofundada, fiscalizada. Aquilo que o Dr. Rogério me enviou do trabalho não declarado vai de encontro a isto. Trabalho não declarado. Gente que depois, infelizmente, nos contacta e, finalmente, quando nós dizemos verifique isto, as pessoas assustam-se. Os rendimentos não estão declarados. As empresas não são todas, obviamente. Temos que dizer bem claro que não são todas as empresas, claro, ainda bem. São algumas e que não têm as tributações todas declaradas às finanças e à segurança social. É crime. Fuga aos impostos. E eu já alertei trabalhadores de que eles têm que denunciar estas situações, porque tão depressa pode haver uma inspeção, os trabalhadores também são penalizados. Agora requer que o legislador olhe para estas situações e ajude os trabalhadores nesta matéria para combatermos isto.
desculpem-me só para acabar, eu continuo a insistir, desculpem eu estar a insistir, entidade reguladora da segurança social, da segurança privada, peço desculpa, no sentido de fiscalizar, autuar e só acrescentando. Muito breve, são paredes. A PSP não tem... A PSP não tem meios humanos, suficientes para fazer fiscalizações. Infelizmente. Quer às formações, quer aos seguranças privados.